Prótese de silicone, explante da prótese de silicone. Nesse vídeo a gente vai falar o porquê você pode se arrepender de colocar uma prótese de silicone. Porém, a gente quer trazer informação, não estamos aqui em nenhum momento para dizer se você tem que colocar ou não, se você tem que retirar ou não. Isso depende muito de cada paciente, depende do momento da vida que você está e depende do que você deseja para sua vida. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os arrependimentos de uma prótese de silicone, sobre o que eu atendo todos os dias, sobre o que eu trabalho todos os dias. Nós temos mais de 1000 pacientes operadas em cirurgia de explante de silicone. Então nós temos uma experiência muito grande nessa cirurgia e podemos falar muito sobre essa paciente, sobre essa cirurgia, porque todos os dias, há mais de 6 anos, a gente trabalha com a cirurgia de explante de silicone. O que pode acontecer quando um paciente coloca as próteses? Num primeiro momento nós vamos falar sobre o que pode acontecer e depois no final eu te falo os maiores arrependimentos que elas me contam. Na cirurgia de prótese de silicone, a paciente pode desenvolver uma contratura capsular? Pode. O que seria uma contratura capsular? Toda prótese, quando é colocada no corpo de uma paciente, ela começa a desenvolver uma cápsula, uma película em volta. O próprio corpo vai fazer essa película, essa cápsula, para se proteger. É uma proteção do nosso corpo. Em média, 6 semanas essa cápsula já está totalmente formada. E essa cápsula são células de defesa do nosso corpo que ela pode começar a endurecer. Isso pode acontecer no começo, pode acontecer com 2 anos, 3 anos, com 20 anos ou nunca acontecer. Essa contratura depende de vários fatores, mas quando ela acontece, e não é uma coisa tão rara assim, é uma coisa que com frequência eu recebo no meu consultório, ela começa a endurecer, ela pode começar a deformar a mama pode ficar diferente, um lado fica diferente do outro e pode causar dor, incômodo na paciente. A prótese de silicone, ela pode com o tempo, ou mesmo no momento ali, logo no começo, romper? Pode. É mais comum com o tempo de uso, é mais comum após 10 anos, 15 anos existir a ruptura, mas já tirei prótese com 1 ano rompida, já tirei prótese com 2 anos rompida e já tirei prótese com 30 anos sem ruptura. Não estou dizendo sobre qualidade, sobre prótese, nada disso. Só estou falando que as próteses podem sim romper. E se ela rompe, o nosso corpo pode captar com mais facilidade aquele gel de silicone, os metais pesados, e isso pode causar alterações em todos os sistemas do nosso organismo. Ela pode parar em várias partes do corpo e que seriam como uma massa, um tumor ali, que chama-se siliconoma. Isso pode, a prótese quando rompe, é mais fácil do corpo captar esse silicone, mas já sabe-se que a prótese 98% não é impermeável. O que é isso? Ela sua, ela transpira, aquela parte interna pode extravasar e o corpo pode captar. Isso pode gerar processos inflamatórios no corpo e pode levar também à doença do silicone, doença do implante mamário. O que seria isso? Devido a esse processo inflamatório, a essas alterações, o corpo vai começar a apresentar alguns sintomas, como cansaço, fadiga, dores articulares, o paciente começa a ter dor nas juntas, dor no corpo, queda de cabelo, infecção de urina de repetição, pode ter também candidíase de repetição, alergias pelo corpo, é muito comum pacientes relatarem isso, começa a aparecer placas avermelhadas, pode aparecer urticária, então pode alterar várias partes do corpo, alterações no sistema digestivo, como intolerância alimentar. Então, qualquer parte do corpo pode ser afetada devido a esse processo inflamatório. E o sistema imunológico também pode ser afetado, que seria a síndromiásia. É uma síndrome autoimune por adjuvante. Adjuvante é o corpo estranho seria a prótese e o nosso organismo pode ter um start, aquela prótese, aquele corpo estranho, ativa o sistema imunológico e pode ser um start para desenvolvimento de uma doença
doença autoimune, como artrite reumatoide, como tireoidite de Hashimoto. Então tem algumas doenças autoimunes que o start daquela doença aparecer pode ter sido a prótese de silicone. Sim, tem vários estudos já falando sobre isso. Não estou dizendo que a doença autoimune, todas as doenças autoimunes são causadas pela prótese. Não, o corpo estranho pode causar uma alteração no sistema imunológico e ser o start de uma doença autoimune. Isso que eu estou dizendo. E pode em conjunto vir com os sintomas que eu relatei ali atrás. Então, a prótese de silicone pode ter essas alterações, pode ter também a formação de câncer, tipo linfoma anaplásico de célula gigante, linfoma de célula B, carcinoma espinocelular. Alguns cânceres podem estar relacionados ao uso da prótese de silicone. São cânceres que acontecem na cápsula, naquela película que envolve a prótese, naquela defesa do nosso organismo contra a prótese, pode sim desenvolver um tipo de câncer. Então, é importante, antes de colocar uma prótese, saber dos riscos. Os riscos, quem quer correr ou não, aí depende de cada um. E quem já tem a prótese, fazer exames periódicos para poder acompanhar e ver como que a prótese está, como o organismo está. Por quê? Porque pode desenvolver esses problemas que a gente comentou ali atrás. Além disso, muitas pacientes que nos procuram falam que colocou a prótese achando que seria vitalício, que nunca mais iria mexer na mama. A gente vai envelhecer, a gente pode ter esses problemas que foi relatado ali atrás, e com o envelhecimento a pele vai amolecer, o colágeno vai diminuir e essa mama vai ceder. O paciente pode ganhar peso, perder peso, e isso altera o formato da mama. Então pode alterar também a estética. Não que a prótese alterou a estética, né? A prótese vai estar ali, vai fazer parte sim da alteração da estética, mas muitas vezes o paciente também ganhou peso, perdeu peso e no processo natural da vida aquela mama cede. Então quando pensa-se em colocar a prótese, você tem que pensar que você continua ali, né, alterando seu colágeno, alterando seus hormônios, alterando o peso, e com o tempo pode ser que você precise fazer ajuste, fazer trocas ou fazer o explante, que é o que a gente trabalha hoje. Não trabalhamos com prótese de silicone, nossas cirurgias para levantar a mama, diminuir mama, são sem utilização de prótese de silicone e realizamos muito explante da prótese de silicone. E o que a gente observa, como eu disse, dos arrependimentos são essas alterações no sistema imunológico, essas alterações no sistema inflamatório que acabam gerando sintomas, acabam gerando problemas de saúde, e as pacientes referem que se elas soubessem disso, elas não teriam colocado. E muitas referem que ficaram anos com esses problemas até saber que a cirurgia de explante poderia ajudá-la, poderia melhorar esses problemas de saúde. A melhora desses problemas de saúde, quando o paciente retira a prótese, existem estudos que mostram que é de 85% a 90%. Então é muito satisfatório, os pacientes ficam muito contentes com a cirurgia de explante. Então, os arrependimentos seriam ela não ter tido a informação, por isso esse canal é para te trazer informação sobre prótese, sobre explante de silicone. Os arrependimentos também sobre a estética da mama estar alterado, mas isso também vai de uma boa informação, de uma boa relação, uma boa conversa com o seu cirurgião, para que isso seja explicado, para que você entenda que isso é um processo natural. Não é porque você faz uma cirurgia que ela vai ser eterna. A cirurgia vai te melhorar, vai te dar autoestima, vai ter aquele momento. Se você cuidar muito bem dessa cirurgia, cuidar muito bem do seu corpo, da sua alimentação, muito provavelmente você vai ter uma cirurgia mais duradoura, você vai ter um resultado mais duradouro, onde você não precisa ficar ajustando, passando por outras cirurgias. Mas os arrependimentos são a informação que não chegou antes da paciente fazer a cirurgia, a informação que demorou para chegar para poder ela saber que aquilo poderia estar relacionado à prótese e ela fazer o explante e melhorar da sua saúde, e a estética, que muitas procuram a gente falando que já não estão mais contentes com a estética, e muitas que a prótese já não faz mais sentido, elas não desejam ter um corpo estranho dentro dela, elas não desejam correr riscos ao longo da vida e nos procuram para realizar a cirurgia de explante. Então esses são os arrependimentos, isso é a informação que a gente traz para você. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos.